No vídeo de hoje eu vou conversar com você que é da geração Fast, isso mesmo. Para quem não sabe, geração Fast é uma denominação para a torcida do Bahia que cresceu nos anos 2000. Diferente da geração anterior, que viu o Bahia conquistar muitos títulos, o heptacampeonato baiano, o bicampeonato brasileiro em 1988, essa geração sofreu demais, vendo o Bahia simplesmente ficar anos sem conquistar títulos e também ficar 7 anos fora da elite do futebol brasileiro. No vídeo de hoje eu vou especificamente relembrar a campanha do Bahia na Série C de 2007, mas claro, para a gente falar sobre isso temos que voltar um pouquinho no tempo e lembrar como que o Bahia chegou nessa situação. O vídeo vai ser longo, o vídeo vai trazer muitas informações, então senta aí, fica tranquilo, pega uma pipoquinha e vem comigo para acompanhar aí, para relembrar o ano de 2007 do Sport Clube Bahia. Veio o Bahia, quem sabe agora, galera, o toque pra direita, é agora, bate no gol, meteu pra Boré! Bom, como eu falei com vocês, para a gente poder falar de 2007, a gente tem que voltar um pouco antes. Aliás, 2007 foi um ano muito pesado na história do Bahia, que, claro, teve o acesso, da Série C à Série B, mas também contou com a tragédia da Fonte Nova, que vitimou 7 tricolores. Então foi um ano realmente muito triste, Apesar da boa notícia do retorno do Bahia à segunda divisão, praticamente não tivemos pontos positivos nesse ano de 2007. E para a gente falar desse ano de 2007, como eu falei, vamos retornar um pouquinho no tempo e relembrar como que o Bahia se colocou nessa situação. Já havia sido rebaixado nos anos 90, ali no ano de 97, O primeiro rebaixamento do Bahia foi em 1997, mas depois voltou à Série A em 2000 e novamente foi rebaixado em 2003. E a partir daí começou a viver o pior momento da sua história. De dezembro de 2003 começou a pior fase da história do tricolor. A goleada sofrida para o Cruzeiro, 7-0 na Fonte Nova, mandou o Bahia de volta para a segunda divisão. O então adolescente Jailton já estava lá na arquibancada, sofrendo. Em 2004 a campanha foi até boa. O Bahia chegou ao quadrangular decisivo, chegou à última rodada com chances de subir, mas perdeu na Fonte Nova para o Brasiliense, 3-2, e ficou na Série B. Em 2005, o que já era ruim ficou pior ainda. A derrota para o Paulista em Jundiaí mandou o Bahia para a Série C, a terceira divisão do futebol brasileiro. Agora é o inferno. E foi. Em 2006, ficou lá mesmo na C. A derrota para o Ipatinga, 2-0 na Fonte Nova, foi a gota d'água na paciência do torcedor, que invadiu o campo, muita confusão, muitos feridos. Ainda nesse ano, o time levou de 7 do Ferroviário, em Fortaleza. O torcedor Binha quase foi à loucura. Oh, meu Deus, eu quero o Bahia na Série B, rapaz! Eu não aguento mais. Pois é, como vocês viram aí, realmente o Bahia acabou acumulando rebaixamentos entre os anos 2003 e 2007 e ficou nessa situação muito complicada e que parecia realmente ser o fundo do poço. Eu, sinceramente, já tinha ali meus 11, 12 anos quando o Bahia se encontrava na Série C e não tinha muito mais esperanças de que a gente pudesse voltar um dia à Série A, porque a situação era realmente muito complicada. Isso graças à diretoria, que na época, claro, como todo mundo sabe, sugava tudo do Bahia e fazia com que o seu torcedor sofresse demais. Inclusive, isso foi pauta do programa, do tradicionalíssimo programa Linha de Passe da ESPN, e o Juca Kfouri fez um comentário destacando esse coronelismo no Bahia, que era ali, claro, empoderado por Paulo Maracajá, por Marcelo Guimarães, Petrônio Barradas e muitos outros, além, claro, do Daniel Dantas do Banco Opportunity. Vamos lembrar aí o que o Juca Kfouri falou. Tem uma coisa gravíssima acontecendo na Bahia. Que a dupla Bavita na terceira divisão brasileira, que o Bahia nem sequer se classificou para a final do primeiro turno do campeonato baiano, perdendo para o Colo-Colo. É o Colo-Colo Paraguai, não é o Colo-Colo do Chile. É o Colo-Colo de Ilhéus. É o Colo-Colo de Ilhéus. Fruto da tal modernidade
mal ajambrada do capitalismo selvagem brasileiro, do Banco Opportunity, do senhor Daniel Dantas, que levou o Bahia a essa situação. Num conluio que é típico do capitalismo brasileiro. Nós temos que entender isso. De Paulo Maracajá com Daniel Dantas. Você percebe um negócio desse? É uma loucura isso. Em que o cara que quer ser sócio do Bahia para influir nos resultados do Bahia não pode, porque dizem que falta formulário para ele se inscrever. Mas todos os empregados da casa do presidente do Bahia são sócios do Bahia e vão lá e votam nele. É o coronelismo com este neoliberalismo bandido que resultou no que aconteceu no Bahia. Assim como no Rio. Pois é, a situação do Bahia realmente era muito complicada naquela época. O torcedor até protestava, mas como o próprio Juca falou aí no vídeo, era praticamente inofensivo o protesto do torcedor, que não tinha muito acesso ao clube, né? Diferente do que é hoje, que o Bahia tem, é um clube democrático, apesar de agora, claro, ter o Grupo City como dono, mas o torcedor pode se associar, participar do clube. Naquela época era impossível, né? O Bahia tinha pouquíssimos sócios naquela época e que tinham nenhuma participação praticamente na história do clube. Isso complicava e fazia com que os seus dirigentes realmente tivessem um poder total e não estavam nem aí para o que o torcedor estava querendo, estava pensando, e a gente acabou se encontrando nessa situação aí, sendo rebaixado em 2005 para a Série C, juntamente com o Vitória, né? Foi uma fase do futebol baiano realmente muito ruim. E em 2006, como vocês viram aí no início do vídeo, tivemos aquele fatídico jogo contra o Ipatinga, que eu inclusive estava na Fonte Nova. O Bahia perdeu por 2-0 e acabou sendo eliminado da Série C. Na verdade, teve mais alguns jogos depois, mas o Bahia não conseguiu o acesso à Série B e ficava mais um ano na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí, como vocês sabem, né? Quando o time fica na terceira divisão, tem mais dificuldade para contratar, não tem praticamente dinheiro nenhum, e o que realmente salvou o Bahia foi a sua torcida, que continua apoiando. Assim, não tem nem como explicar o amor do torcedor do Bahia, principalmente nessa fase aí de 2006 e 2007. Em 2007, o ano até começou um pouco movimentado ali para o Bahia, que teve uma disputa de campeonato baiano acirrada com Vitória e, inclusive, fez um dos maiores Bavis de todos os tempos, mais um Bavi que eu estava na Fonte Nova e lembro como se fosse hoje, um Bavi, o famoso Bavi do 6-5, e realmente aquele jogo me marcou muito mais negativamente, né? A fase do Bahia era tão ruim que até no maior Bavi de todos os tempos, na minha opinião, pelo menos o que eu vi, o Bahia acabou saindo derrotado, mesmo buscando o placar, correndo atrás do placar, mesmo assim no final acabou sofrendo aquele gol de Índio e perdendo. E além disso também tinha ido bem na Copa do Brasil, chegou às oitavas de final, o jogo contra o Fluminense com 50 mil pessoas na Fonte Nova, aquele empate por 2-2 e o Bahia acabou sendo eliminado, porque na ida tinha sido 1-1, naquela época tinha a regra do gol fora, enfim. Esse foi o primeiro semestre do Bahia, e aí depois vinha, claro, a disputa da Série C na segunda parte do ano, né? Teve um período ali entre o Campeonato Baiano e o início da Série C que o Bahia começou a se reforçar, se desfez de algumas peças e trouxe algumas outras, como por exemplo o experiente goleiro Sérgio, que jogou no Palmeiras, trouxe também o lateral Luciano Baiano, trouxe o zagueiro Alisson, que ficaria mais anos, né? Jogando pelo Bahia. Trouxe também o destaque do Poções no Campeonato Baiano, que foi o Inho Baiano, meia que jogou bem nessa Série C. E as principais contratações do Bahia para aquele ano foram, claro, Neto Potiguar, que voltou ao clube depois de uma ótima passagem em 2004, e Nonato, né? O nosso ídolo Nonato, um dos maiores artilheiros da história do Bahia, chegava naquele momento meio em baixa, porque ele saiu em baixa do Bahia em 2003, passou um tempo na Coreia e aí voltou ao Brasil e jogou pelo Goiás, jogou por alguns clubes e aí voltava ao Bahia em 2007 com 27 anos, não tinha uma idade tão avançada assim, mas já não estava com um físico tão bom e chegava com uma esperança de gols do Bahia na Série C, né? Era realmente a principal contratação, era legal a gente ter um ídolo de volta, enfim, a torcida realmente depositava essa esperança em Nonato. Além de Nonato, o Bahia também trouxe o lateral esquerdo Adilson, trouxe o zagueiro Kleber Carioca e Kleber, meia que jogava no Vitória, e a gente vai falar um pouco sobre ele também nesse vídeo, porque ele acabou falecendo naquele ano. Aliás, como eu falei, né, o ano de 2007 foi um ano muito pesado na história do Bahia e até um dos nossos principais nomes naquela Série C acabou falecendo. Ele sofreu um AVC
enquanto estava numa concentração para um dos jogos do Bahia na Série C, acabou sofrendo esse AVC e no final do ano ele veio a falecer, então realmente bem complicado esse ano para o torcedor tricolor. A Série C naquele ano de 2007 ela era disputada bem diferente dos moldes de hoje em dia. Na época ela tinha 64 clubes, então era um campeonato bem inchado, né? Não tinha a Série D na época, a Série C era realmente a última, por isso que eu digo que o Bahia estava realmente no fundo do poço, porque era a última série do Campeonato Brasileiro. E tinha 64 clubes, na primeira fase 16 grupos de 4 clubes, aí passavam os 2 primeiros, né, eles se enfrentavam em jogos de ida e volta, passavam os 2 primeiros. Na segunda fase diminuiu para 32 clubes, e aí a gente tinha 8 grupos com 4 clubes, também passavam os 2 primeiros, e aí tinha uma terceira fase com 4 grupos de 4 times, né, sobraram 16, e aí os 2 primeiros também se classificavam para um octogonal final, que eram 8 times, e eles se enfrentavam em jogos de ida e volta, e os 4 primeiros colocados acabavam garantindo o acesso para a segunda divisão do campeonato. Então, assim, era um campeonato bem longo, um campeonato com várias fases, e até por isso que o Bahia se complicou bastante no ano anterior, né? Era um campeonato realmente muito disputado, que na época, claro, o Bahia era um dos principais times da Série C, mas como não tinha investimento, como estava vivendo uma crise, a diferença não era tão absurda para os outros times. Então foi sofrimento do início ao fim. E antes da gente partir de vez para lembrar essa campanha do Bahia na Série C, eu vou trazer para vocês aqui os uniformes que o Bahia utilizava nessa temporada. Aliás, é uma coisa que eu sempre tento trazer aqui para vocês, e é uma parceria com o livro As Camisas do Bahia, que eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui também no vídeo, para vocês poderem comprar o seu livro, né, das Camisas do Bahia, um livro que traz todas as camisas da história do Bahia. E nessa Série C, o Bahia utilizou essa camisa aqui que eu estou usando, né, a tricolor como uniforme número 2. O número 1 foi a camisa tradicional branca, aí o patrocínio da Diadora, né, que era o nosso material esportivo, além, claro, do Novo Palio e também as tintas Acril. Tinha também o Onda Tricolor na manga. Então a camisa branca tradicional número 1, a número 2 a tricolor, sem listras brancas, né? Uma camisa bem diferente e bonita, eu acho essa camisa bem bonita. E também uma camisa 3 que teve sua estreia no último jogo contra o Vila Nova, uma camisa também bem bonita, com 2 tons diferentes de azul, uma listra dourada ali, bem bonita também, gosto bastante dessa camisa do Bahia. Não traz muito boas recordações, até porque eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas agradecer mais uma vez aí a galera do livro As Camisas do Bahia, que disponibilizou também as imagens aqui das camisas. Beleza? Agora sim, vamos partir para relembrar como é que foi essa campanha do Bahia em 2007. Começando, claro, pela primeira fase, né? A primeira fase, como eu falei para vocês, tinham 64 clubes e tinham 16 grupos de 4 clubes. O Bahia estava no grupo 7 na época e fazia esse grupo com Confiança de Sergipe contra o América de Sergipe e também com o Asa de Arapiraca. Então esses eram os primeiros 3 adversários do Bahia na terceira divisão, e era um grupo relativamente tranquilo, né? Tinha ali o Asa, claro, que é um time que tem um pouco mais de tradição, o Confiança é um time muito conhecido, mas, por exemplo, em 2002 o Bahia aplicou uma goleada de 10-2 no Confiança. E o América de Sergipe, eu confesso para vocês que antes da Série C começar eu nem sabia que existia. O Bahia então empatou por 0-0 com Confiança na estreia, e aí na segunda rodada voltou a Fonte Nova e foi jogar com portões fechados. Isso mesmo, como eu falei para vocês, em 2006 teve o jogo contra o Ipatinga, que o Bahia acabou sendo eliminado da Série C e teve uma guerra na Fonte Nova, né? Muitas bombas, invasão de campo, o torcedor realmente perdeu a cabeça. E realmente foi uma situação bem complicada e o Bahia acabou sendo punido, perdendo esse, não mando de campo, mas ficou com os portões fechados na estreia em casa na Série C e acabou vencendo o Asa de Arapiraca por 2-0. Vamos relembrar. Fonte Nova completamente vazia, silêncio total nas arquibancadas. O torcedor que não pôde entrar no estádio fez a festa do lado de fora. Agora o Kleber invade a área, tenta o toque, Pedrão. O zagueiro Pedrão tenta cortar e acaba jogando para o gol. 1-0 Bahia, gol contra do zagueiro Pedrão. No finalzinho do segundo tempo, Nonato toca para Amauri, arrisca o chute, a bola desvia no zagueiro e mais uma vez vai para a rede. Bahia 2-0.
Depois desse jogo contra o Asa de Arapiraca, o Bahia então enfrentou o América de Sergipe 2 vezes. Primeiro fora de casa, venceu por 1-0, depois na Fonte Nova, venceu novamente por 2-0. E eu não tenho, infelizmente, os gols desses jogos, né? É muito difícil encontrar imagens daquela Série C, principalmente as primeiras fases, então eu fico devendo para vocês esses gols. Depois o Bahia vence o Asa fora de casa por 4-0 e vem decidir a vaga jogando na Fonte Nova. Já estava com a vaga garantida, mas aí ia disputar o primeiro lugar e acabou confirmando, vencendo o Confiança por 2-1 em um jogo que ficou marcado pela presença do ídolo do Bahia, Lima Sergipano, jogando com a camisa do Confiança. Ele fez aí um ótimo jogo, né? Bateu uma falta no travessão, vocês vão ver no detalhe, e o Bahia venceu com 2 gols de Nonato, que começava a mostrar ali que ia ser realmente o homem-gol do Bahia naquele ano. De uma longa espera, podia ser como qualquer domingo, mas não. Este era um domingo de reencontro com uma velha paixão. Pela primeira vez na Série C, os portões da Fonte Nova foram reabertos para o torcedor. 30.923 apaixonados. Um amor traduzido em palavras, sem idade para começar. Lima, 39 anos, ex-Bahia no velho estilo, cobrando falta. Por uma trave, não estragava a festa. Aos 5 minutos, Moré cruza na área. Danilo Rios cabeceia na trave. Nonato cabeceia para o gol. 111 gols com a camisa do Bahia. Mais um, e ele se junta a Isaltino como o 10º maior artilheiro de todos os tempos do clube. E aos 15 minutos, o ponto final. Cruzamento na área, Nonato mergulha de cabeça na história. Sempre 12 gols. Opa, sem exageros, Nonato. Minha mulher, te amo, amor! Corel do Confiança também não, pelo menos sorte ele tem. No meio do caminho, encontra o pé amigo do zagueiro Eduardo do Bahia. 2-1. Fim de jogo. Nonato e seus 112 gols. O Bahia na próxima fase. O reencontro do time com a torcida. Este não foi um domingo qualquer. Com o triunfo sobre o Confiança, o Bahia confirmou o primeiro lugar do grupo com 16 pontos. O Confiança foi o outro clube classificado com 13 pontos. E aí o América de Sergipe fez 4 pontos e o Asa de Arapiraca fez apenas 1 ponto. Os dois acabaram sendo eliminados. Com a classificação, o Bahia chegava à segunda fase, que mais uma vez eram grupos de 4 times, e enfrentaria times que eu realmente confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar. O mais conhecido talvez fosse o Nacional de Patos, né? Mas além do Nacional, tinha também o Atlético da Paraíba e o Linhares, né? Um time que fica na minha memória até hoje. Esses times com nomes bem estranhos, bem diferentes, ficam na minha memória. E o Bahia até passou fácil pelo Linhares, jogando na Fonte Nova, vocês vão ver aí na sequência, mas esse, portanto, era o grupo do Bahia. Mais uma vez, o Bahia era favorito absoluto do grupo e tinha, claro, a obrigação de conseguir a classificação, né? A estreia nessa segunda fase foi contra o Atlético da Paraíba e o Bahia venceu por 3-0 fora de casa. Eu também não consegui encontrar os gols desse jogo. E na segunda rodada, o Bahia já aplica mais uma goleada, dessa vez para cima do Linhares na Fonte Nova por 5-0. Vamos relembrar. Carlos Alberto cruzou e o zagueiro Márcio Rosário desviou para o próprio gol. Avni só precisou caprichar na pontaria e vibrar com o segundo do Bahia. Para o Nonato era uma questão de honra fazer o dele. Parou, ajeitou e contou com a ajuda do goleiro Chico, que aceitou. Danilo Rios deu um presentão ao camisa 9 do Bahia. Nonato, em casa, passou pelo goleiro Chico e quase sem ângulo fez mais um.
segundo tempo. De pé direito para o fundo do gol. Estava tão fácil que o mais fácil ele perdeu. Na terceira rodada, o Bahia venceu o Nacional de Patos por 2-0. Eu não consegui encontrar os gols do jogo. Aliás, eu consegui encontrar um que foi filmado diretamente da arquibancada. Aliás, vocês vão ver aqui no vídeo muitos vídeos da arquibancada, porque é uma coisa que eu gosto muito de relembrar, né? É nostálgico você ver imagens direto da arquibancada da antiga Fonte Nova. Então vamos conferir aí o gol de Nonato de pênalti gravado diretamente das arquibancadas da velha Fonte. Tá aí, mais um gol de Nonato, mais um gol de pênalti, e se tinha gol de Nonato na Série C em 2007, tinha isso aqui também, ó. Era bom demais, né? Na sequência, na quarta rodada, o Bahia acabou perdendo para o Nacional de Patos por 2-1 fora de casa. Vamos aos gols. Faz pressão, numa cobrança de falta, Carlos Alberto cobra de novo. E Alisson cabeceia e abre o placar. 1-0 Bahia. Nessa jogada pela esquerda do meia Lamar, a bola sobra para Gil, que toca e completa a jogada, empatando o jogo no José Cavalcante. 1-1. E nos acréscimos, quando ninguém imaginava, numa bola perdida, Lamar aproveita a falha do goleiro Márcio e finaliza a jogada. Veja de novo, a torcida foi à loucura. E o jogo fica assim, Nacional 2, Bahia 1. Essa foi a primeira derrota do Bahia naquela Série C, né? A primeira fase, o Bahia tinha terminado de maneira invicta, vinha de 3 triunfos seguidos na segunda fase, e aí conheceu a sua primeira derrota aí contra o Nacional de Patos. Depois, empatou com o Linhares por 1-1 e terminou a segunda fase vencendo o Atlético da Paraíba por 3-1, mais uma vez terminando na primeira posição do grupo. Esse grupo foi bem mais tranquilo do que o primeiro, né? Na primeira fase o Bahia teve confiança ali na cola, mas nesse conseguiu abrir ali uma boa vantagem de pontos e se confirmou como o primeiro colocado do grupo com 13 pontos. O segundo classificado foi o Nacional de Patos, que terminou com 6. Aliás, foi mais tranquilo porque o Nacional perdeu 6 pontos, foi julgado aí pelo STJD por causa de um jogador irregular, acabou perdendo 6 pontos, poderia ter terminado essa segunda fase com 12 pontos, né? Mas acabou passando ali na segunda posição. Esses foram os dois times classificados no grupo do Bahia. A terceira fase foi a fase mais dramática dessa competição, eu diria. Foi até mais dramática do que o octogonal final, né? Que era, claro, aquele grande objetivo do Bahia de ir muito bem para poder garantir a classificação, mas antes de chegar no octogonal você tinha que vencer mais um grupo, né? Você tinha que se classificar em mais um grupo, mais uma fase, e dessa vez o Bahia tinha pela frente o Fast Clube, esse nome, claro, vocês lembram muito, aliás, é o que dá nome à geração. Além dele, tinha o Rio Branco do Acre e o ABC de Natal, que era um time mais tradicional, o maior campeão do Rio Grande do Norte, enfim, era o outro time, a outra grande força desse grupo aí do Bahia. E esse início de grupo, de terceira fase, foi bem complicado, né? Porque o Bahia empatou com o Fast lá fora de casa. Aliás, foi o único ponto do Fast nesse grupo, diga-se de passagem, e o Bahia acabou conseguindo essa proeza, né? Empatou por 2-2. Eu não consegui também os gols dessa partida. Na segunda rodada, o Bahia pegou o ABC, né, a outra grande força desse grupo, e venceu na Fonte Nova por 2-0 num jogo bem difícil, né? Um jogo que teve expulsão do lado do Bahia, aliás, quase teve 2 expulsões, vocês vão ver na reportagem, mas mesmo assim, o Bahia conseguiu o resultado com 2 gols de Nonato, 2 gols de pênalti. Vamos lá. 8.000 vozes. Um só sentimento. Recorde de público na Fonte Nova, um domingo de festa e de estreia. Expectativa para essa reestreia, Preto? A melhor possível. Preto parece sumir diante do assédio da criançada. O ABC até tenta sair da retranca, mas Fausto comete falta e é expulso.
Inho reclama da arbitragem e leva amarelo. Indignado, Arthurzinho chama o jogador, agarra pela camisa e dá uma bronca daquelas. Mesmo com 1 a menos, o Bahia é pressão. Nonato recebe o lançamento na área, derrubado. Pênalti. Em troca, Benhu leva amarelo. Na cobrança, Nonato entra para a história como o 8º maior artilheiro do clube. Gol de número 117. De Nonato, para desespero de Benhu. De novo o zagueiro derruba Nonato na área, expulso. De novo o Nonato cobra. De novo ele marca. O 12º gol dele no campeonato, artilheiro da Série C ao lado de Túlio do Vila Nova. Depois desse sufoco contra o ABC, o Bahia venceu o Rio Branco na Fonte Nova por 2 a 1. Também fico devendo para vocês os gols. E na volta, no jogo de volta, né, no retorno do grupo, o Bahia acabou perdendo para o Rio Branco por 3 a 2. Esse a gente tem os gols. 44 minutos, contra-ataque do Bahia. Nonato recebe e toca para Preto. Ele passa e Moré ganha a dividida com Ismael e bate forte para fazer 1 a 0 tricolor, calando a arena. Branco vai em busca do empate. 6 minutos, Marcelo Braz disputa a bola dentro da área. Testinha tenta. No rebote, Juliano César empata. Toca inicia a jogada e Testinha faz o passe. Marcelo Braz bate cruzado para fazer 2 a 1, estrelão de virada. Nonato cobra forte no meio do gol e empata. 2 a 2. De Testinha. A bola é lançada e Alisson derruba Garanha dentro da área. É pênalti. Lei cobra e faz 3 a 2 Rio Branco. Após perder para o Rio Branco, o Bahia colecionou sua segunda derrota consecutiva no grupo, perdendo para o ABC fora de casa por 2 a 1 e se complicou demais. Precisava agora de um milagre para conseguir a classificação. A situação era o seguinte, o Bahia tinha que torcer para o ABC empatar pelo menos contra o Rio Branco, e venceu fácil na Fonte Nova. A situação era realmente devastadora, o torcedor já tinha abandonado praticamente, ninguém acreditava, ninguém que eu conhecia na época acreditava que o Bahia pudesse se classificar. A gente tem inclusive uma reportagem aí que foi muito comentada na época desse milagre que o Bahia precisava, né, para conseguir a classificação. Vamos relembrar. No Brasil, a torcida do Bahia é famosa pela fidelidade e pela presença nos estádios. A turma que apoia também protesta. São 6 anos sem títulos estaduais e 2 anos na Série C do futebol brasileiro. Na história recente, uma estranha combinação acompanha o Bahia. Fracassos em campo e uma torcida sempre campeã nas arquibancadas. Este ano, é incrível média de 27.600 torcedores por jogo. Mas a próxima partida na Fonte Nova pode ser também a última do ano. O Bahia precisa vencer o Fast do Amazonas e torcer para o já classificado ABC pelo menos empatar fora de casa com o Rio Branco. Situação difícil, em que a probabilidade cede espaço para a fé. Tem que acreditar até o último momento. Vamos entregar na mão de Deus. De volta ao aeroporto, os torcedores esperaram, mas o time saiu escondido pelo terminal de cargas. Os jogadores foram deixados em casa. A cada parada, policiais armados faziam a proteção. O torcedor faz a sua parte, ele é apaixonado pelo clube e cabe a nós tentarmos os resultados. Tem que voltar para casa desse jeito. Faz parte. Muito bem, como a gente viu aí, realmente a situação do Bahia era praticamente impossível, né, de conseguir o acesso, precisava vencer o Fácil de qualquer jeito e torcer aí por esse resultado do Rio Branco. E eu lembro que na época, meu pai, eu tinha 12 anos na época, então eu não ia para Fonte Nova sozinho ainda, meu pai já tinha realmente jogado a toalha, ele estava muito irritado, porque é um cara que viu o Bahia ser campeão brasileiro, tá nessa situação de Série C, sem conseguir se classificar, eu dou total razão a ele, assim, até hoje eu entendo a decisão dele de não ter ido para Fonte Nova. Aliás, não foi só ele, né? O público daquele jogo contra o Fast foi de só 9.000 tricolores que realmente acreditavam no impossível. E infelizmente eu acabei não indo para Fonte Nova nesse dia, fiquei acompanhando o jogo do rádio, eu lembro, estava na casa da minha tia na época, eu nem estava com meu pai, e estava acompanhando o jogo pelo rádio,
e já realmente desacreditado, até que aos 50 minutos o Bahia consegue o gol da salvação, o gol marcado por Charles, e vamos então relembrar a narração, a incrível narração do Tony Silva. Vem o Bahia, quem sabe agora, galera, o toque pra direita, agora bate no gol, meteu pra Moré! Na Fonte Nova. Talvez um dos momentos mais emocionantes, eu diria, da história do Bahia. Claro que não foi por uma situação de conquista de título, uma coisa que a gente tem que se orgulhar, mas talvez tenha sido o gol mais importante da história do Bahia, porque se o Bahia fosse eliminado ali, eu acho que dificilmente continuaria, viu? Porque a situação era muito complicada, não tinha uma Série D, por exemplo, como hoje os clubes têm para poder disputar. O Bahia provavelmente ficar sem calendário, porque vinha também mal nos campeonatos estaduais, enfim. Era praticamente ali um adeus, né, do Bahia, se não conseguisse essa classificação, e Charles conseguiu esse gol milagroso realmente, que a gente se lembra até hoje, como se fosse hoje, né? Teve até torcedor pagando promessa, vamos ver aí no vídeo. E vale a pena também a gente relembrar aquela matéria histórica do Globo Esporte, né? Que inclusive o Darino Senna aparece. Vamos também relembrar essa matéria aí do jogo de Bahia 1, Fast 0. Que sofrimento, meu amigo. O sofrimento sem idade, a alegria que vai durar muito. Seu Geraldo, 78 anos, há mais de 20, presente em todos os jogos do Bahia na Fonte Nova. Jailton, 22 anos, torcedor à beira de um ataque de nervos. Eles não se conhecem, mas lado a lado compartilham paixão e fé. Em Salvador, o Bahia começa nervoso. No Acre, pênalti para o Rio Branco. Desespero, que vira expectativa, que se transforma em explosão. Fim de primeiro tempo. O resultado em Rio Branco é bom para o Bahia. O de Salvador ainda é ruim. Tá nervoso demais, tá nervoso. Jailton, fica calmo, Jailton. Vamos esperar a vitória do Bahia. Jailton está cada vez mais nervoso. O rádio de seu Geraldo dá problema. Sai o titular, entra o reserva. Ele ainda não sabe, mas este rádio vai dar uma sorte. Só que antes tem muito drama. Moré bota a bola na trave, Jailton chora. O Fast chega no ataque com perigo, Jailton chora. O Bahia quase toma o gol, Jailton se desespera. Agora, hein? Agora! O radinho anuncia uma boa notícia para a torcida do Bahia. Termina o jogo lá no Acre, 0-0. Agora basta fazer um gol e o Bahia estará classificado. Tudo começa com esta roubada de bola do zagueiro Emerson. Jailton, seu Geraldo e todos no estádio são felizes testemunhas do que está para acontecer. A bola passa por Marconi, chega a Carlos Alberto e dos pés de Charles vai para o gol. A torcida que sofre há 10 anos, desde que o Bahia caiu pela primeira vez para a segunda divisão, hoje sofreu durante mais de 90 minutos, para no final acontecer isso daí, a explosão de alegria de um torcedor apaixonado.
Muito bem, o pior já tinha passado, a gente conseguiu a classificação na segunda posição do grupo, ficou atrás do ABC, que foi o líder com 13 pontos, o Bahia terminou com 10 pontos e o Rio Branco também terminou com 10 pontos, a diferença foi pelos gols marcados, o Bahia tinha um gol marcado a mais do que o Rio Branco, porque as campanhas eram praticamente idênticas, então assim, foi realmente Deus, né, que salvou o Bahia ali, porque era uma situação muito complicada. E aí, passando da terceira fase, aquele alívio, o Bahia chegava no octogonal final. Como a gente viu desde o início da Série C, o Bahia só enfrentou times que não tinham tradição nenhuma praticamente, né? Até times que a gente não tinha nem ouvido falar. O único mais conhecido talvez fosse o ABC e o Asa de Arapiraca, mas o resto eram times totalmente desconhecidos. No octogonal final a coisa ficou mais complicada, claro, porque foram passando os melhores, né, de cada grupo, e aí a gente passou a ter 8 times que, em sua maioria, eram tradicionais. A gente tinha 2 surpresas mais desconhecidas, como foram os casos de Barras do Piauí e Craque do Goiás, mas também a gente tinha o ABC, que tinha passado com o Bahia, além dele tinha o Bragantino, que na época era só Bragantino, né? não era Red Bull, tinha também o Vila Nova, tinha o Atlético Goianiense, que está na Série A hoje. Então, assim, eram times realmente muito tradicionais e que dificultariam bastante a vida do Bahia nessa fase final da Série C de 2007. No primeiro jogo daquele octogonal final, o torcedor do Bahia dava uma amostra do que seria aquela última fase da Série C. Daria um show espetacular e faria com que o Bahia tivesse a maior média de público do futebol nacional. Isso mesmo, não era da Série C, era a maior média de público do futebol brasileiro, incluindo séries A, B e C. Realmente fantástico. E o primeiro jogo, né, o jogo de estreia, foi na Fonte Nova contra o Craque. Vencemos por 1-0 num jogo difícil, truncado, que o Bahia não jogou bem, mas vencemos por 1-0 com gol de Nonato, e vale a pena a gente ver esse gol direto de novo da arquibancada da Fonte Nova. Tá aí, 60 mil tricolores lotaram a Fonte Nova naquele dia, um dia muito marcante que eu estava, aliás, eu estava em praticamente todos os jogos da Série C, acho que não fui só para 2 nesse octogonal final, e realmente foi um dia bem marcante, assim, o Bahia venceu, e eu começava a acreditar no acesso, né, e essa crença no acesso, ela começou a ficar mais forte depois da segunda rodada, quando o Bahia venceu o Vila Nova no Serra Dourada por 3-2, num jogo bem movimentado, que o Bahia conseguiu o gol do triunfo só aos 41 minutos do segundo tempo. Foram 2 gols de Moré e 1 de Dudu. Túlio Maravilha, naquela época, jogava no Vila Nova, inclusive foi o artilheiro dessa Série C, e era realmente um cara que dificultava bastante as coisas para o Bahia ali naquele jogo, mas o Bahia conseguiu sair com seu segundo triunfo seguido nesse octogonal final. Vamos relembrar. Vamos aos gols no Serra Dourada. O Bahia abriu o placar com o Moré aos 25 do primeiro tempo. Daí a comemoração do jogador do Bahia. Pouco depois, aos 30, pênalti para o Vila Nova. E quem vai bater? Túlio Maravilha, 1-1. O segundo tempo seria igual. Primeiro com o Moré, fazendo 2-1 aos 15. E com ele, Túlio Maravilha empatando novamente para o Vila Nova, dessa vez de cabeça. Se jogou na rede, grande Túlio. Mas aos 41 minutos, Dudu fez a diferença no placar nessa cobrança de falta. Final, Bahia 3-2. Depois desse jogo contra o Vila Nova, o Bahia conheceu sua primeira derrota no octogonal contra o ABC, que já tinha inclusive vencido o Bahia no Frasqueirão por 2-1 na fase anterior. Dessa vez, venceu por 4-3. O jogo começou a 1000 por hora e nos primeiros minutos o Bahia surpreendeu e abriu o placar com Moré. E com mais vontade de jogo, o ABC não se intimidou e partiu para o ataque. Petrolina conseguiu fugir da marcação baiana e empatou a partida. No finalzinho do primeiro tempo, o zagueiro Eduardo tocou com a mão na bola.
O árbitro expulsou o zagueiro e marcou pênalti. Na cobrança, o Alisson bateu e virou o placar para o ABC. Logo aos 6 minutos, Elias cobrou falta, Ranieri falhou e o time baiano empatou o jogo. 3 minutos depois, Alan surpreendeu, marcando um golaço, recolocando o mais querido em vantagem. O jogo seguiu com gás e aos 27 minutos, o time alvinegro chegou ao 4º gol novamente com o Alisson. Nos acréscimos, aos 50 minutos, Allen chutou na entrada da área e diminuiu o placar. 4 ABC, 3. De volta à Fonte Nova, o Bahia agora enfrentaria o Barras do Piauí, um time que eu nunca tinha ouvido falar, para ser bem sincero com vocês, e mesmo assim o Bahia não conseguiu vencer. Foram mais de 50 mil pessoas na Fonte Nova naquele jogo, e mesmo assim o Bahia tropeçou em casa, acabou empatando por 2-2. Vamos relembrar. Mais de 49 mil pagantes da Fonte Nova. É hora do jogo. No início, homenagem ao meio-campo Kleber. O primeiro gol do Bahia veio com esse cruzamento de Preto pela esquerda. Neto Potiguar abre o placar. Minutos, Pantico faz a festa na área do Bahia e empata o jogo 1-1. No minuto seguinte, o Bahia vira. Adilson cruza e Elias faz de cabeça o segundo gol do time baiano. O jogo segue. O Barras aproveita e num contra-ataque, o Antigo cruza para Luciano, que passa a bola para Didi Potiguar, que empata o jogo 2-2. Para o torcedor do Bahia não tinha tempo ruim, né? Quarta-feira, 9h30 da noite, e o torcedor do Bahia estava lá comparecendo, mas infelizmente a gente não conseguiu o resultado. Foi conseguir na sequência, né? Na próxima rodada, na rodada seguinte, contra o Atlético Goianiense, um jogo difícil, mas que o Bahia venceu também em Goiânia por 2-1 com gols de Elias e Moré. Não tem os gols desse jogo, então a gente já vai passar para o próximo, que é contra o Bragantino na Fonte Nova. Mais uma vez um show da torcida, mais de 50, quase 60 mil pessoas na Fonte Nova nessa noite. Mais uma noite de quarta-feira. Eu estava lá, lembro muito desse jogo. O Bahia fez gols com Nonato, né? Gols de pênalti. Eu não consegui os gols desse jogo, mas consegui um gol de Nonato para a gente rever. E claro, direto da arquibancada da Fonte. Incrível essas imagens, né? Eu fico assim, eu gosto de ver toda hora, é impressionante. Depois do jogo contra o Bragantino, aliás, foi o segundo empate consecutivo do Bahia por 2-2 jogando em casa. O Bahia empatou de novo, dessa vez contra o Nacional, fora de casa. Eu não tenho os gols do jogo e também não tenho os gols do triunfo no jogo de volta, né? No retorno do octogonal final, o Bahia venceu o Nacional em casa por 3-0. Mais um show da torcida tricolor. Infelizmente, eu não tenho os gols dessa partida. E aí, na sequência, o Bahia tinha o Atlético Goianiense em casa, um jogo que parecia que o torcedor tinha muita confiança, porque já tinha vencido o Atlético jogando em Goiânia, então a expectativa era muito grande, né? Mais uma vez, 60 mil pessoas na Fonte Nova, só que o Bahia acabou empatando por 1-1. Vamos relembrar. Quem demorou para entrar no estádio da Fonte Nova e conseguir um lugar, não viu. Bahia começou arrasador. 4 minutos. Jogada pela esquerda, bola para Neto Potiguar. Os pés do atacante para a rede. Só que aos 16 minutos, no primeiro bom ataque do Atlético, Marquinhos bateu forte. E o zagueiro Rogério do Bahia... Depois desse empate contra o Atlético Goianiense, adivinha? Mais um empate, dessa vez contra o Bragantino,
fora de casa, e depois o Bahia veio a vencer o Barras por 2-0 fora de casa. Aí sim conseguiu um bom resultado, né? Tinha empatado em casa, dessa vez conseguiu vencer jogando lá no Piauí. A vaga foi ficando cada vez mais próxima depois do triunfo na 12ª rodada, um triunfo, aliás, que foi o último do Bahia na antiga Fonte Nova, foi o último gol marcado na antiga Fonte Nova, um jogo que o torcedor também guarda com muito carinho, o triunfo por 3-0 contra o ABC, teve gol de Avni, que inclusive foi o cara que fez esse último gol da antiga Fonte Nova, um show da torcida, mais uma vez 60 mil pessoas presentes, o Bahia estava demais naquela Série C. É nesse embalo que os jogadores do Bahia saem do vestiário e entram em campo. E sabe o que representam essas crianças? É o futuro do Bahia, né? Então eles estão empolgados e nós também temos que estar, né? Mas fazer o nosso trabalho com calma para conseguir ganhar. Então, Elias, de fora da área, tratou de abrir o caminho. Elias tinha razão, faltavam 45 minutos, tempo suficiente para ele, mais uma vez, encontrar o caminho do gol. Até que Avni teve a dele, e meio aos trancos e empurrões, mandou para as redes. A energia da criançada contagiou os torcedores adultos, que já conseguem ver um futuro bem iluminado para o tricolor baiano. Tá aí, né? Além do gol de Avni, 2 gols de Elias, que foi aos poucos ganhando espaço nessa Série C e se tornou realmente o camisa 10 ali, o principal nome de criação do Bahia para aquele octogonal final. Foi realmente muito importante, fez esses gols aí decisivos, que praticamente encaminharam a vaga para o Bahia, porque agora precisava só de um empate contra o Vila Nova para poder garantir o acesso, né? E aí ficou realmente uma expectativa muito grande na cidade, o torcedor praticamente já carimbando o acesso do Bahia à segunda divisão. A gente finalmente ia deixar aquele inferno, né? Ia sair daquele fundo do poço, finalmente encontrar novamente uma luz no fim do túnel, e era realmente basicamente empatar com o Vila Nova que o Bahia conseguiria o acesso. Ainda teria um jogo depois contra o Craque na última rodada, então assim, era praticamente certo que o Bahia ia subir. E por isso que realmente o torcedor se empolgou. Todo mundo quis na época ir para o jogo, porque a Série C na época não passava na televisão em nenhum lugar. Então, como eu falei para vocês, o jogo contra o Fácil eu tive que acompanhar no rádio, porque os jogos não passavam na televisão. Então, assim, quem quisesse ver o acesso do Bahia para a Série B tinha que estar na Fonte Nova. Não tinha outro jeito. E aí todo mundo que eu conheço fala que estava naquele jogo. Então, assim, o público registrado para aquele jogo foi de 60.007, que inclusive é um número realmente que é inacreditável, né? Porque 7 torcedores acabaram perdendo a vida naquele jogo contra o Vila Nova. Mas, assim, com certeza tinha pelo menos 80 mil pessoas naquela Fonte Nova, e eu vou colocar para vocês aqui um vídeo que foi registrado do lado de fora da Fonte Nova, para vocês verem a situação que estava, né? De quão lotada, de quão super lotada estava a Fonte Nova naquele dia. É realmente um vídeo que impressiona. Vamos relembrar o jogo, né? Primeiro, antes da gente, claro, falar sobre a tragédia que aconteceu no final.
Eu estava nesse jogo novamente, estava com meu pai, com a minha mãe e com meu irmão, e eu lembro, inclusive, que eu, por exemplo, não paguei ingresso, né? Não paguei, eu lembro que eu pulei a catraca, eu tinha 12 anos na época, eu não lembro se criança até 12 anos podia entrar de graça, mas enfim, se eu entrei de graça, imagina quantas pessoas não entraram de graça. E eu lembro também que no intervalo do jogo, entraram pessoas, assim, invadiram a área que eu estava, porque quebraram os portões, não sei o que aconteceu, enfim, tinha muito mais do que 60 mil pessoas naquele dia na Fonte Nova, e foi realmente um dia assim, bem tenso. O jogo foi tenso, né? O Bahia teve poucas chances, e a principal chance do Bahia no primeiro tempo foi o pênalti cometido em cima de Elias, que a gente vai ver aí na sequência, e Nonato acabou perdendo o pênalti. Aliás, muita gente diz que esse pênalti que Nonato perdeu salvou muita gente, né? Porque talvez tivesse um gol naquele dia, poderia ter sido muito maior a tragédia. Então, até por isso o Nonato acaba sendo ídolo do Bahia, né? De uma maneira involuntária, porque, claro, ele queria fazer o gol de pênalti. Mas, enfim, foi um dia realmente muito atípico. O Bahia jogou o primeiro tempo com um novo uniforme, voltou para o segundo tempo com essa camisa aqui que eu estou vestindo, porque não sei se eles acharam que ia dar azar, alguma coisa do tipo, mas trocou de uniforme. A Fonte Nova completamente lotada, e eu vou colocar aqui para vocês primeiro a reportagem mostrando como foi o jogo, mostrando aí o acesso, a invasão de campo, né, no final do jogo, e depois, claro, a gente parte para falar da parte triste desse dia 25 de novembro de 2007. 60 mil torcedores na Fonte Nova, em uma tarde que era para ser de muita festa e alegria. 2 anos disputando a Série C e 90 minutos para mudar a história. Para o Bahia, o jogo contra o Vila Nova era uma decisão de campeonato. Das arquibancadas vinha a força de que o Bahia tanto precisava para voltar à Série B. E a melhor chance do time só aconteceu aos 45 minutos do primeiro tempo. Elias foi derrubado na área pelo goleiro Vinícius. Pênalti. Nonato foi para a bola e Vinícius para o canto certo. Na melhor chance do Vila Nova, Túlio mandou para fora. Festa tricolor, que com o empate garantiu a volta à segunda divisão do futebol brasileiro. Muito obrigado, meu Deus! Finalmente a gente conseguiu tirar o Bahia de um lugar que ele não podia estar. Pois é, o acesso foi garantido, o alívio, né, o torcedor gritando, vamos para a Série B, que aliás é um grito que eu detesto, né, um grito que o torcedor do Bahia jamais deveria gritar, mas infelizmente isso fez parte da nossa história, e o acesso estava garantido. E assim, quando acaba o jogo, antes, né, ali, aos 35 minutos, abre um clarão ali bem próximo a onde ficava a torcida Bamu, né, no segundo anel. Eu estava do outro lado, vi aquele clarão, a gente achava que era uma briga, que tinha afastado ali o pessoal e tudo, e ficou aquele clarão ali até o final do jogo. Ninguém sabia o que tinha acontecido, achava realmente que era só uma briga. Eu saí do estádio comemorando, muito feliz, parece que tinha trio elétrico esperando do lado de fora para fazer a festa do acesso do Bahia à segunda divisão. E aí a gente liga o rádio no carro e começa a escutar as primeiras notícias de que tinha caído a arquibancada. A gente não sabia muito bem o que tinha acontecido e simplesmente fica aquele clima, morre, né, o clima de festa, porque o torcedor do Bahia estava feliz e do nada vem essa notícia, ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, e depois, mais tarde, veio a confirmação de que a arquibancada tinha cedido, né, o degrau ali da arquibancada tinha cedido, e 7 torcedores caíram e acabaram perdendo a vida ali praticamente na hora, e realmente uma notícia que impactou o futebol nacional. Foi a maior tragédia de um jogo de futebol no Brasil. A gente já tinha tido alguns outros acidentes, mas nada nessas proporções, e ficou então marcado, né, infelizmente, a morte desses 7 torcedores tricolores que perderam a vida fazendo aquilo que mais gostavam, né, que era acompanhar o Bahia, e principalmente no momento de festa, no momento de celebração. Muito triste realmente. Esse dia acaba ficando marcado negativamente na história do Esporte Clube Bahia. A gente vai relembrar aí um pouco dessa tristeza, né? O que era para ser uma festa inesquecível se transformou na maior tragédia do futebol brasileiro. Parte do piso da arquibancada do anel superior cedeu e cerca de 12 pessoas caíram de uma altura de aproximadamente 20 metros. Só viu o pessoal caindo assim, parecendo bolo, a gente levantou para ver, ainda tentou assim ver se a gente conseguia pegar alguma coisa, não deu para ver, caiu todo mundo assim em bolo. 7 torcedores morreram, mais de 40 pessoas ficaram feridas e foram levadas para 4 hospitais da região.
O estádio da Fonte Nova foi inaugurado no início dos anos 50, mas o anel superior onde aconteceu o acidente foi construído em 1971. De lá para cá, nenhuma reforma estrutural foi feita e em 2006, o Ministério Público pediu a interdição do estádio por falta de segurança, o que não aconteceu. Nós temos laudos que já descreviam a situação do estádio e caracterizavam a necessidade de reformas urgentes. A Superintendência de Esportes do Estado da Bahia confirmou que o estádio já apresentava problemas. Mostra também um pouco das deficiências do próprio estádio, né? Tem que ser repensado. A gente, quando diz que tem que ter um novo estádio, muita gente questiona. O dia 25 de novembro ficou marcado não pela volta do Bahia à segunda divisão, e sim pela maior tragédia da história do futebol brasileiro. Tá aí, galera. Então esse foi o empate que terminou com sabor de derrota. Talvez a maior derrota da história do Bahia na Fonte Nova foi num momento de acesso, né, de triunfo, de um empate que acabou garantindo o Bahia na segunda divisão, mas que terminou realmente com uma notícia muito trágica e que a gente relembra até hoje, porque poderia ter sido qualquer um de nós, né? Eu estava lá no estádio, poderia também ter perdido a minha vida, e depois disso a Fonte Nova foi interditada, o Bahia passou a jogar no interior, até que a Fonte Nova foi finalmente implodida, né? Foi construída a nova Arena Fonte Nova no lugar, hoje, claro, com uma estrutura completamente diferente, que hoje garante a segurança ao torcedor. Claro que ainda tem seus problemas, né? O torcedor do Bahia segue reclamando da Arena Fonte Nova, mas naquelas condições que a Fonte Nova estava, realmente já não tinha mais condições nenhuma. A gente vê notícias de próprio 2007, do início do ano, do estádio sendo interditado por questão de segurança, e assim, foi uma tragédia anunciada, né? Eu vou colocar aqui na tela, inclusive, uma matéria da revista Placar em 1989, depois do título do Bahia, que já alertava a Fonte Nova como um palco pronto para tragédia. Então, assim, não foi por falta de aviso, foi uma irresponsabilidade do governo e acabou vitimando esses tricolores aí. Gostaria só de deixar realmente esse meu protesto aqui em relação à falta de responsabilidade que houve ali com os administradores do estádio, né, que na época, inclusive, o Bobô, nosso ídolo, fazia parte ali era o superintendente da Sudesp, ele inclusive deu uma declaração aí no vídeo, mas enfim, isso realmente foi uma mancha na história do Esporte Clube Bahia, e a gente espera que isso nunca mais aconteça, né? Que nada parecido aconteça, porque o torcedor ele vai para o estádio para ser feliz, né? Para ver conquistas, para ver momentos de glória, e a gente espera então que isso não aconteça mais. É isso, né? Esse foi, portanto, a gente relembrando aí a história do Bahia nesse ano de 2007, lembrando essa conquista que eu não gosto muito de lembrar porque foi um momento ruim da história do nosso clube, mas como eu falei no início do vídeo, é sempre importante a gente relembrar esses momentos também, né? Não se vive só de momentos de glória, um clube de futebol vive também de momentos de dificuldade, e mesmo na dificuldade, o torcedor do Bahia estava lá presente, marcando a maior média de público do futebol nacional naquele ano de 2007. Saímos do inferno, espero que a gente nunca mais volte. Depois o Bahia conseguiu acesso para a Série B, ficou 2-3 anos ali na Série B, aí conseguiu acesso em 2010. Enfim, o resto da história vocês já sabem, mas eu só queria então relembrar a campanha do Bahia nesse ano de 2007. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o like aqui, comenta aí o que é que você curtiu, o que é que você quer para o próximo vídeo, e também compartilha aí com a Nação Tricolor para a gente ter cada vez mais inscritos aqui no canal e também ter a galera aí acompanhando, relembrando, né, a história do Bahia, que é realmente muito rica. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê, portanto, no próximo domingo. Eu ainda nem decidi qual que vai ser o tema, hein? Mas com certeza vem coisa boa por aí. Valeu!